Olá, eu sou Camila Baltazar, de Araranguá, Santa Catarina, tenho 42 anos, sou casada há 25 anos e tenho 3 filhos e uma quarta filha que é a filha do coração. Então, nós queremos compartilhar com vocês, empreendedores, um pouco da nossa história. Nós somos lojistas, nós temos uma loja, duas lojas, aliás, de móveis e decoração. Uma em Araranguá, Santa Catarina, na Avenida Governador Jorge Lacerda, e temos uma loja no Balneário Rincão. E tudo começou num ato de fé. Sou cristã evangélica há 25 anos, fiquei alguns anos afastada da palavra do Senhor e faz exatamente 8 anos que eu retornei por um chamado de Deus. Nós retornamos para os caminhos do Senhor. E imediatamente, quando retornamos, o Senhor começou a falar muito forte nas nossas orações conosco a respeito dessa loja. Da onde surgiu a loja Camila Decor? Eu quero compartilhar a história desde o começo com todos vocês. A Camila Decor é uma loja que cresceu. A Camila Decor é uma loja que tem 7 anos, né? E durante esses 7 anos a gente teve um crescimento. Vou contar toda a história aqui para vocês, compartilhar com vocês a nossa história de empreendedorismo, como foi, as situações. A gente vai fazer diversos vídeos aqui para vocês acompanhar quais foram as dificuldades, como foi as situações, como vencemos as situações, como é no dia de hoje a nossa loja. Nós trabalhamos em família, eu, meu esposo e os meus 3 filhos. E quero compartilhar aqui com vocês um pouco dessa história. Em 2018, eu e meu esposo estávamos retornando para o caminho do Senhor e também estávamos se desligando da última empresa em que a gente estava trabalhando. Nós trabalhávamos no comércio, como gerente de loja, e eu e ele nos desconectamos, né, e da empresa e ficamos num período em oração para decidir no que nós iríamos trabalhar. Quero compartilhar com vocês que desde o começo da fundação da loja, de quando ela começou, foi um ato de fé da nossa loja. A gente entrou num processo de oração, eu e ele, nós dois como casal, pedindo a direção de Deus no que nós iríamos trabalhar. Imediatamente o Senhor usou pessoas para nos trazer sinais do que seria, né? Eu gosto muito de decoração desde criança, e ele também é uma pessoa que gosta muito de decoração, e esse é uma afinidade nossa como casal. Uma das únicas afinidades que a gente tem é que nós dois gostamos muito de decoração. Jamais imaginávamos que ia trabalhar com móveis. A princípio, seria decoração. Então, no processo de oração, quando estávamos orando, aonde foi aberta a nossa primeira loja da Camila Decor, que é na Avenida Governador Jorge Lacerda, aqui em Araranguá, no bairro de Vinéia, estava eu e ele no período de oração quando eu sonhei com aquela avenida. Sonhei com aquele local, sonhei com aquele lugar, e fiquei questionando o Senhor, o que o Senhor estava querendo dizer, o que seria, com o que a gente iria trabalhar, qual seria o segmento que nós ia trabalhar, porque a gente queria empreender, né? A gente já tinha entendido que era esse o caminho, que nós dois iríamos ter o próprio negócio, empreender, e vocês sabem que hoje empreender no Brasil não tá fácil. Há muita luta, muita dificuldade, né? Mas a gente aceitou uma palavra como um ato de fé dessa direção do Senhor, de nós abrir o nosso próprio comércio. Nós dois, né, estávamos trabalhando já há alguns anos como funcionário gerente de loja, então a gente entendeu que seria uma direção do Senhor a gente ter a nossa próprio comércio, a nossa própria loja. Vendo que era uma afinidade que eu e ele gostava muito de decoração, a gente ainda tinha uma verba guardada, né? Um pouco de dinheiro guardado, a gente decidiu ir para São Paulo e buscar um pouco de mercadoria. Fomos a São Paulo, buscamos as mercadorias e voltamos para nossa cidade pensando, bom, agora a gente vai vender essa mercadoria que nós trouxemos de lá. O que aconteceu é que passou 1 mês, passou 2 meses, e aquelas peças que a gente havia comprado não teve giro nenhum, não teve procura. Eu fiz, né, um Instagram, fiz ali, postei, fazia os vídeos, mostrava as peças de decoração, mas não havia procura, não tinha venda. E agora, né, o que fazer? Fomos para lá, compramos a mercadoria a gente já estava com ela em casa e nada de venda. Como captar clientes, como que tudo ia ser esse processo, né? A gente, no momento, quando a gente buscou a mercadoria, a gente não pensou em ter uma loja física. A gente pensou, bom, eu vou fazer um Instagram, vou postar, né? E vou começar a mandar no WhatsApp para as pessoas e a gente vai vender online ali, a gente vai fazer vendas pelo WhatsApp. Enfim, não foi o que aconteceu, né? Então, nós voltamos nesse nosso processo de oração, nós voltamos a orar, pedindo para o Senhor uma direção do que seria.
e o Senhor mostrou para nós, deu a direção de um local, onde seria a loja, né? O dono do local, no momento, não tinha nenhuma sala naquele lugar, era um terreno vazio, né? E foi num ato de fé que ele construiu uma pequena sala para ser a primeira loja da Camila Decor. Ela vai estar aparecendo agora a foto daqui a pouco aqui, vai rodar para vocês a primeira sala da Camila Decor. Gente, é inacreditável, mas a gente começou a nossa loja da Camila Decor neste espaço, bem pequeno. As prateleiras foram doações de pallets que o meu esposo e o meu cunhado desmontaram e invernizaram para a gente poder montar as prateleiras, porque a gente não tinha verba nenhuma para abrir essa loja. A primeira loja da Camila Decor foi aberta num ato de fé. A gente jamais imaginou que ela ia crescer numa proporção em que ela cresceu em 7 anos. Então, fica ligadinho aí e acompanha a nossa história. Agora você vai ver aí nas fotos a nossa primeira loja da Camila Decor, essa sala que foi construída num ato de fé por essa pessoa, que Deus usou a vida dele para nos abençoar. Essa pequena sala onde as prateleiras eram feitas de pallets doados e a gente iniciou com apenas um pequeno valor de mercadoria que a gente comprou em São Paulo. E assim nós demos o pontapé inicial do nosso ato de fé e continuamos no processo de oração. Acompanhe aí com a gente. Então, eu decidi, né, compartilhar com vocês nosso empreendedorismo, como aconteceu e como foi, porque eu quero mostrar para vocês que se você tem fé e você tem uma direção de Deus, a gente, através da nossa oração e da nossa comunhão com o Senhor, a gente seguiu a direção do que Ele nos direcionou, foi tudo através de direção, de oração e de resposta de Deus. Cada passo que a gente deu da loja foi na direção do Senhor. E eu quero dizer para vocês que Deus, ele é detalhista. Desde as prateleiras até a mercadoria, até o lugar onde seria a sala, a pessoa que ele usou para nos abençoar, quanto nós iríamos pagar de aluguel, todos os detalhes o Senhor se preocupou. E eu quero dizer para vocês que se a tua família é contra o que Deus está te mostrando, o que Ele está te dando direção, não te abala, porque quando o Senhor mostrou para mim, toda a minha família foi contra. Os meus familiares diziam que eu estava louca, porque o Brasil está em crise, quem, Camila, vai comprar decoração em crise? Você tá louca, não vai dar certo. Todos diziam que não ia dar certo. Meus filhos diziam que não ia dar certo, meus familiares, meus amigos. Mas eu acreditei no Senhor e eu segui a direção de que Deus deu para mim, de fazer o que Ele estava me mostrando. Eu fiquei focada naquela direção daquela palavra que o Senhor me deu.